Olá, galera, bom dia! Pessoal, retomamos aí o nosso bimestre, agora no nosso quarto bimestre, né? Como vocês já sabem, a gente continua aí com física, sendo que tá bem tranquilo, porque a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já estava trabalhando no nosso terceiro bimestre, né? Calor e energia. Isso a gente já estava trabalhando na última unidade do terceiro bimestre. Galerinha, conforme vocês já aprenderam, quando a gente fala de calor e energia, a gente lembra sobre isso daqui. Um corpo que está emitindo um certo calor e transfere esse calor para um outro corpo, tá? Ou seja, ele transfere essa energia, né? Essa imagem retrata exatamente o assunto que a gente vai abordar hoje, tá? Esse assunto está relacionado lá na sua página 3 e vai até a sua página 11 do livro didático. Bem, primeiramente, lá no seu livro, a imagem de abertura está uma imagem artística, né? Uma imagem retratando o futurismo. O que é isso, professora? O que seria futurismo? O futurismo ele é representado pelas imagens que demonstram movimento. Bom, imagens que demonstram movimento, sim, porque o movimento que é retratado lá na Artes, na verdade, a Artes é uma das áreas que foi retratado isso, né? Esse movimento retratado na arte foi retratado, na verdade, em várias áreas, né? Foi a época relacionada à Revolução Industrial. Então, a arte sempre foi um reflexo disso, né? E vocês certamente aprendem isso em artes, né? Na disciplina de artes. Então, essa imagem lá na abertura é exatamente isso. É uma imagem que representa o futurismo. O que tem a ver a imagem com o futurismo? São imagens que estão relacionadas à demonstração de movimento. Você olhar a imagem e parecer que a imagem está se movimentando, tá? Então, calor e energia são duas ideias muito importantes para a sustentação da crença no geral, tá? No século XVIII, a Grã-Bretanha presenciou grandes mudanças no processo de produção com o desenvolvimento de máquinas movidas ao calor, que é o que a gente chama de máquinas térmicas, tá? É o caso, por exemplo, da máquina de James Watt, tá? Essa máquina aqui foi um dos marcos na Revolução Industrial. Por quê? Porque ela convertiu o calor em energia térmica, que é o movimento. Ela convertia o calor e se movimentava. Através do uso do calor, ela fazia o movimento, tá? Para que ela servia? Ela servia para tirar a água das minas de carvão e facilitar a extração do mineral, que era o combustível das máquinas térmicas da época, ok? Bem, lá em Conexões no seu livro, está demonstrando uma imagem, né? Uma imagem da época. E essa imagem aqui retrata no período da Revolução Industrial. Na época, aqui no caso está demonstrando a indústria têxtil, né? Aqui vocês veem que tem máquinas e que cada máquina está somente com uma pessoa controlando cada máquina. Antes da Revolução Industrial, não eram máquinas. Então, o que uma máquina faz aqui, eram 10, 15 pessoas fazendo, tá? Então, essa imagem aqui retrata o período da Revolução Industrial. Então, a indústria têxtil foi uma das primeiras a serem modificadas na Revolução Industrial, com o emprego de larga escala dessas máquinas, que foi capaz de aumentar muito a produção, tá? Essa ilustração é uma fábrica de tecido e observa alguns mecanismos dessa máquina. E essas mulheres trabalhando, cada mulher está em uma dessas máquinas, tá? E elas controlam a máquina. Nesse período foi muito comum também o uso do trabalho infantil. Bem, antes disso, nós sabemos, né, que era um trabalho feito à mão, que a gente chama de manufatura, né? Esse manufatura seria o trabalho feito manualmente, o trabalho feito à mão. E o produto era gerado a partir disso. Hoje em dia a gente chama de trabalho artesanal, né? Nesse processo manufatureiro existia relativa divisão de trabalho. Então cada pessoa era responsável por uma parte. Então tinha 15 pessoas. Uma, por exemplo, na fábrica de tecido, vamos supor, uma era responsável de dobrar, a outra era responsável de costurar só uma na vertical, a outra é responsável de botar o botão, a outra, então cada
uma coisa, né? Só uma coisa. Então, era feito à mão e várias pessoas fazendo, tá? O estudo, no caso, na ciência, o estudo do calor e da temperatura deu origem a um campo chamado de termodinâmica. Termo significa temperatura, né? E dinâmica significa movimento, tá? Então, o movimento relacionado à temperatura, na verdade a gente acabou de falar isso com a máquina de Watts, né? Aqui, ó. No caso, ele converteu o calor em energia térmica. Energia térmica, que é a energia baseada no movimento, ó, a termodinâmica é converter o calor em movimento, tá? Termodinâmica, vou converter o calor em movimento. Termo, calor, dinâmica, movimento, tá? Quando eu falo termo, temperatura e calor, é porque nesse momento a gente vai ver que os dois têm o mesmo sentido. Então, podemos pensar que houve uma maior oferta de produtos e a um preço menor do que os artesanais, proporcionando mais conforto e economia às pessoas. Por outro lado, tal movimento criou uma necessidade de consumo que não existia antes, fazendo da aquisição de bens uma distinção social e uma meta, mesmo para quem não necessitava deles e nem tinha condições financeiras de adquiri-los. Pessoal, após a Revolução Industrial, provavelmente vocês aprendem sua história, após a Revolução Industrial, pela máquina substituir a mão de obra humana, né? Muita gente foi mandada embora nesse período, e aí, consequentemente, como a máquina substituía a mão de obra humana, o valor dos produtos caiu um pouco, então facilitou o acesso, né, para as pessoas. E isso, na verdade, foi um grande propulsor do capitalismo, tá? Que, na verdade, e a gente hoje em dia passa muito por isso daqui. A gente sabe que hoje em dia a gente vê esse reflexo. Se a gente, na verdade, for comparar antigamente, hoje, eu vou falar hoje, por exemplo, a gente sabe disso muito bem com tecnologias em geral. Celular, computador, até com roupa, calçado. Mas imagina na época. O que seria isso daqui na época? Na época, um homem, por exemplo, se um homem tem no seu guarda-roupa, no seu guarda-calçados, né, vamos supor, na sua sapateira, 2 pares de calçados, já era excelente na época antes, pré-Revolução Industrial. Após a Revolução Industrial, começou a ter uma ambição de, eu posso ter uns 10, posso ter uns 15. Então começou a comprar aquilo que não havia tanta necessidade. Exatamente com o objetivo, exatamente proporcionando conforto, um maior conforto para as pessoas, entendeu? Proporcionando um aumento do consumo sem a tão desejada necessidade, né? E aí, mesmo então, para quem não necessitava deles, né? A gente sabe que isso também acontece hoje, e nem tinha condição para adquiri-los. Diversas e complexas relações e consequências causadas pela Revolução Industrial nas ciências, na tecnologia e na sociedade. Bom, combustíveis e obtenção de energia térmica. Essa imagem aqui retrata, na época da pré-história, como que eles faziam para adquirir, né, calor, né? Bom, fogo, sol, os alimentos eram fontes de energia dos nossos ancestrais. Com o sol, o fogo ou a pele dos animais, era possível se aquecer ou evitar a perda de calor, poupando o uso de calorias para manter a temperatura corpórea. Beleza. Mas a gente sabe que antes disso, o fogo é recente em comparação à história que a gente já conhece, né? E quando eles não tinham descoberto o fogo? A única fonte de calor era o sol, né? E pode-se dizer que a luz solar foi a primeira fonte de energia, né? A queima de alguns materiais serviram para obter energia térmica? Com certeza. Essa queima de materiais serviram para obter a partir do fogo. Mas aí eu pergunto, para fazer o fogo é necessário materiais para queima. E esses materiais é o que a gente chama de combustíveis, tá? Combustíveis são aqueles materiais que alimentam o fogo, ok? Bom, boa parte dos nossos combustíveis teve origem em processos naturais, como a decomposição de organismos. São os que a gente chama de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural, o petróleo, de onde deriva a gasolina, a parafina, entre outros combustíveis.
Bom, combustível fóssil. O que seria combustível fóssil? Combustível fóssil são decomposição, toda a matéria orgânica após a sua morte se decompõe. A decomposição dessa matéria orgânica gera combustíveis, tá? Gera um certo tipo de combustível, tanto em gases, como a gente sabe, quando a matéria orgânica ocorre um processo, vamos supor, um animal que morreu. Você percebe que após a morte desse animal começa a gerar um odor desagradável. Esse odor, entre outros gases, tem o metano. O metano é inflamável, tá? Se é inflamável, ele pode ser considerado um comburente, beleza? Agora, o combustível também é a partir da matéria orgânica, tá? Decomposição da matéria orgânica. E como exemplo, nós temos o petróleo, o carvão mineral, tá? E o gás natural. Então, galera, a disputa por minas, por ouro, por tudo que tem valor, né? Tudo que é valioso. E como a gente fala valor, o petróleo também é valioso, né? O petróleo, como é valioso, é uma fonte de riqueza, né? A gente sabe ver isso muito bem aqui no Brasil. Ele acaba se tornando motivo de grandes conflitos entre vários países, tá? E a população civil, ou seja, a população em geral, né, acaba sendo prejudicada sempre com isso. E esses conflitos levam a pessoas a fugir a pé até regiões para se sentirem seguras, tá? Nesse caso aqui, a gente pode dar um nome de refugiados, ok? Bem, e aí no local onde essa pessoa chega, ela é considerada como imigrante, beleza? Bem, combustíveis renováveis e não renováveis. O que seria renovável e não renovável? Bom, conforme vocês já aprenderam em algum momento, renovável é aquilo que se renova e não renovável é aquilo que não se renova. Bom, pessoal, só um cuidado. Tanto renovável quanto não renovável, todos dois, eles vão se renovar, só que tem uma diferença muito simples, tá? O renovável, ele leva menos tempo para se renovar. E já o não renovável, ele é milhões e milhões de anos. Ele vai se renovar? Até vai, mas a gente não consegue acompanhar essa renovação. Então, se a gente destruir, se a gente acabar, se a gente extinguir, acabou, ok? Então, pensem só, petróleo. O processo de formação do petróleo é através dos combustíveis fósseis, tá? É a degradação, é o processo de decomposição dos combustíveis da matéria orgânica, tá? Mas isso é um processo que leva muitos anos e que até formar o petróleo leva muito tempo, tá? Então, ele se enquadra em não renovável, assim como o carvão também e o gás natural também, ok? Já a biomassa, o metano, que eu falei, né, a partir da degradação da matéria orgânica, e o etanol são renováveis. Bem, perdão. Aqui vocês observam a distribuição. Quando que é levado para a refinaria, que é no caso do petróleo, e o caso do petróleo que vai para a refinaria até ser distribuído para o produto final, né, como combustíveis, que vai ser usado em transportes, principalmente carros, como gasolina, né, como diesel, como entre outros, né? Óleo, diesel, gasolina e biocombustíveis em geral. Os biocombustíveis, pessoal, eles são usados principalmente a partir dos renováveis, tá? Cuidado! O gás natural, que vai até uma central térmica, assim como a biomassa também, o metano e o etanol. Eu vou explicar isso melhor nos próximos slides, tá? Dessa central térmica, vocês veem que é distribuído para ser convertido na eletricidade, e essa eletricidade vai ser distribuída em indústrias, residências e em serviços em geral, tá? Bem, então combustíveis não renováveis são aqueles que levam muito tempo para se formar, conforme eu falei anteriormente. Não é que ele não se renova, ele se renova, mas leva muito tempo, tá? É o caso, por exemplo, carvão mineral, petróleo e gás natural, que são provenientes da decomposição da matéria orgânica, tá? São provenientes de fósseis. Por oposição, os combustíveis renováveis
são aqueles que podem ser utilizados sem esgotamento de sua fonte. Por exemplo, a madeira, o biogás e a biomassa. Aí vocês me perguntam, professora, peraí, a madeira, então quer dizer que se eu derrubar as árvores todinhas, todas as árvores, sair derrubando tudo, ela não vai se esgotar? Ela não vai se renovar. Sim, mas nesse caso você tem como derrubar uma e plantar outra e ela vai crescer e você vai conseguir, ainda em vida, você conseguir dar origem ao indivíduo adulto para continuar retirando. Ou seja, você vai conseguir dar origem, você vai conseguir renovar. Já o petróleo não. Já o petróleo, o gás natural e o carvão mineral não. E o que seria biomassa? Biomassa nada mais é que a matéria de origem vegetal, tá? Então, quando a gente fala biomassa, aí aparece na imagem aqui, ó. Aparece na imagem que você observa aqui, ó, biomassa, aparecem as árvores. Bom, quando a gente fala biomassa, o que seria biomassa, professora? A cana-de-açúcar, o etanol, a madeira, será transformado, tudo isso será quebrado, será aquecido, né? Será queimado e transformado em calor ou em movimento, tá? Antes de transformar esses combustíveis em calor, movimento ou luz, há um percurso mais ou menos longo de transformações, como mostrado na ilustração anterior, que é aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse processo, uma parte da energia é sempre desperdiçada, que é o que a gente chama de energia dissipada, que eu vou falar para vocês no próximo momento de aula, tá? E que chega ao destino final, nem sempre devidamente aproveitada. Por isso, precisamos evitar o desperdício no uso dos combustíveis, já que, para gerar movimento, grande parte da energia obtida com eles é dissipada. É o que vocês vão ver de fonte quente e fonte fria, tá? Essa energia dissipada, essa energia desperdiçada, a gente tem que evitar o máximo possível, tá? Então, agora vamos entrar em detalhes de cada um deles, tá? Primeiramente, petróleo e os seus derivados. A partir do petróleo, a gente pode obter vários derivados, tá? E com certeza vocês já conhecem vários deles. Só não sabem que esses derivados são do petróleo, né? Petróleo. O petróleo é uma mistura formada por substâncias compostas essencialmente pelos elementos carbono e hidrogênio, chamada de hidrocarboneto. Hidro, derivado de hidrogênio, carboneto, derivado de carbono. O petróleo é usado como fonte de energia por ser inflamável e proporcionar com certa facilidade a transformação da energia química em calor. Atualmente, sua extração e seu refino permitem a obtenção de diversos produtos. Gasolina, no caso usado em carros, querosene, que é usado em aviões, óleo diesel, que é usado para alguns caminhões, barcos em geral, né? Alguns solventes, parafina, graxa, óleo lubrificante, matéria-prima para asfalto e para a produção de plástico. GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou gás de cozinha, ok? Como cada componente do petróleo tem uma determinada temperatura de ebulição, ou seja, cada componente do petróleo ele tem uma temperatura máxima das quais ele transforma do líquido para o gasoso. Vocês aprenderam isso no 6º ano, tá? A temperatura de ebulição é quando ele transforma do líquido para o gasoso. E também aprenderam no 6º ano que esse procedimento, que eu inclusive dei o exemplo do petróleo, ocorre um procedimento de separação de misturas chamado de destilação fracionada, ok? O que é isso? Cada componente do petróleo tem um ponto de ebulição. Então é colocado ali uma certa temperatura, cada um vai ocorrer ebulição num ponto. E é separado, porque cada um entrando em ebulição, ele vai em um certo compartimento, ele vai separando seus componentes, tá? Então, cada um vaporiza e depois se condensa em uma temperatura, obtendo-se diversos produtos do petróleo, como, por exemplo, a gasolina, o querosene, a parafina e os outros derivados citados anteriormente. Bem, agora observe essa imagem aqui. Como que ocorre a formação do petróleo? Vocês já aprenderam isso em ciências e em geografia no 6º ano, tá? Mas vamos repetir isso daí. Primeiro, aqui
demonstração no fundo dos oceanos e dos lagos, né? Aí, restos de animais, vegetais, matéria orgânica em geral. Ocorre a deposição, né, os animais, as algas, todos morrem ali e são depositados no fundo dos oceanos. Esses depósitos nos oceanos vai ocorrendo a sedimentação, né, vai ocorrendo o acúmulo de sedimentos e eles vão ficando depositados no fundo. Esse depósito no fundo vai ocorrendo cada vez mais sedimentos, até chegar a um certo ponto que essa deposição, né, dos restos da matéria orgânica começa a formar um líquido. É só vocês lembrarem, quando a gente fala matéria orgânica e a decomposição da matéria orgânica, vamos dar um exemplo do lixo que eu acho que vocês vão conseguir visualizar melhor. Lixo. Se você pegar lá o lixo da sua cozinha, que é de comidas, né, em geral, você vai ver que se o lixo ficar ali muito tempo, ele vai começar a produzir um líquido, que é o que a gente chama de chorume. Esse chorume aí é o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica. Então, na verdade, se a gente for mal comparar, esse líquido formado aqui seria o chorume. Só, gente, que tem um detalhe muito importante. Isso aqui leva milhões de anos para se formar, tá? E não é tão simples quanto o chorume é, tá? Isso aqui, para quem já observou, eu acho meio difícil, né? Porque não é acessível a nós, mas quem já teve contato direto com o petróleo bruto, o cheiro do petróleo bruto não é o cheiro da gasolina, não é o cheiro do óleo diesel, tá? Ele tem um cheiro bem desagradável, ok? Então, esse acúmulo de petróleo e gás natural no solo. Professora, como assim? Petróleo e gás natural? Sim, gente, porque quando eles retiram isso daqui, assim como o lixo a degradação dele forma o chorume, você percebe que ele tem cheiro também, muito desagradável, é o gás. E aqui, quando eles escavam isso daqui e acessam o petróleo, começa a liberar o gás, que é o gás que é retirado, que é o gás natural, tá? Então, esse gás natural, ao invés de se perder para o ar, eles retiram esse gás para ser usado como combustível, ok? Bem, então aqui está a demonstração de como é feito esse procedimento, tá? Então, vamos lá. Diversos estudos permitem detectar campos de petróleo, então ocorre a perfuração para checar as informações e estabelecer o potencial econômico do poço. Por que eles fazem isso? Bom, foi feito um estudo e observou-se que tal região tem petróleo. Só que é investigado para ver se compensa, se a quantidade de petróleo ali é favorável, se vai compensar toda a implantação disso daqui na região, se vai compensar o retorno, se tem rochas de forma que vai atrapalhar, vários fatores, né? Se a parte política vai influenciar, tem muitos fatores nessa questão, tá? Que envolve a parte financeira, né? A parte econômica. Aí depois, segundo, vem tudo sendo positivo, vem a segunda etapa, que é a extração. Se o poço é viável, as brocas de perfuração são retiradas e o sistema de drenagem é instalado. Na terceira etapa, vai fazer o processo de retirada. O óleo cru é transportado das refinarias para ser convertido em diferentes produtos. Gente, um detalhe muito importante que quero chamar a atenção de vocês aqui é o óleo cru transformado por processos físicos e químicos em diversos produtos. Reparem, os derivados e os produtos formados, tá? Os derivados do petróleo e os produtos formados. Derivado: nafta, diesel, gasolina, gás natural, lubrificantes, graxas, querosene, asfalto, parafina e álcools. Esses são derivados, são aqueles resultados da ebulição do petróleo. Já os produtos feitos a partir dos derivados são plásticos, borracha sintética, detergente, roupa, tinta, adesivo, pneu, isolante, resina, solvente. Tá? Então, vocês têm que identificar a diferença entre derivado e produtos, ok? Bem, próximo combustível fóssil, gás natural. O gás natural, muitas vezes encontrado em conjunto com o petróleo, é um combustível fóssil presente normalmente em rochas porosas no subsolo. Esse gás é composto de hidrocarbonetos, dos quais o principal componente é o metano. É o
transparente, né? Incolor significa transparente, e por ser inodoro, ele não tem cheiro, ele é misturado a substâncias à base de enxofre, que pode ser notado. Ué, professora, eu acho que você tá... Não, lá em casa, o gás, tanto o gás da cozinha quanto o gás do carro do meu pai, por exemplo, tem cheiro. Gente, eles colocam um produto que é a base de enxofre para dar o cheiro, exatamente para que não possamos sofrer o risco de explosões contínuas, tá? Então esse cheiro é para a gente identificar que está vazando gás, mas o gás em si, o gás natural, não tem cheiro, tá? Não tem cheiro. Isso faz com que possamos perceber pelo olfato qualquer vazamento de gás natural. É o mesmo cheiro característico do gás de cozinha. Diferentemente dos derivados de petróleo e do carvão mineral, a queima incompleta de gás natural produz uma quantidade pequena de gases tóxicos e poluentes, entre eles o monóxido de carbono. Esse é um dos motivos pelos quais o gás natural é usado como combustível de usinas termoelétricas em substituição ao carvão, obtendo eletricidade de maneira mais limpa. Então, vocês observam que, em comparação à gasolina, o gás natural é muito mais, polui muito menos o ambiente, tá? Ele polui muito menos o ambiente. Bom, no Brasil, as maiores reservas localizam-se nos estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Norte. Muito cuidado, tá? Muito cuidado, que inclusive eu nem falei aqui do petróleo. Mas prestem bastante atenção. O Brasil não é o maior produtor de petróleo, tá? Não é o maior produtor de petróleo no mundo. O maior produtor de petróleo no mundo fica no Oriente Médio, que é Arábia Saudita, Iraque, Irã, Catar e Kuwait. No caso, a Venezuela, ela também tem a maior reserva da América Latina. Agora, em termos de produção, né, como eu falei, não é o maior produtor. Já o gás natural, os maiores produtores mundiais são Rússia, Estados Unidos, Canadá, Catar, China, Noruega e Irã. O maior produtor de gás natural do Brasil são estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia e Rio Grande do Norte, tá? Bom, o GNV, que seria o gás natural, né? O GNV, o uso do gás natural nos carros, gás natural veicular, ele é o que polui menos, é o mais barato, né? E, como vocês observam, o objetivo é que o gás natural seja responsável por até 15% de todo o consumo energético brasileiro. Mas por que isso não acontece? Pessoal, vamos parar para analisar. Vou fazer uma comparação básica aqui, tá? Bem, vou comparar aqui com o Rio de Janeiro, porque é onde eu tenho certeza do valor do gás natural. O valor do gás no Rio de Janeiro está em média de R$ 1,80, o valor do gás. Na região de Curitiba e aos arredores, é em média de R$ 2,90, R$ 3,00, variando, né? R$ 3,10. Bom, essa diferença de valor está exatamente pela distância. Por que no Rio de Janeiro é mais barato? Porque é lá que é o maior produtor. Então, lá acaba tendo menos impostos, menos trajeto de gastos para transportar, né? Enfim, os estados que estiverem próximo da cidade do Rio de Janeiro, próximo do Amazonas, próximo da Bahia e do Rio Grande do Norte, vai ter um valor mais acessível. As cidades que estiverem mais afastadas, ou não vai ter, ou vai ter mais caro. E aí a pessoa coloca na balança, não, peraí, se vai ter mais caro, será que compensa colocar o GNV? Então eu vou colocar a gasolina, porque a gasolina no carro anda mais, né? Então tem esse equilíbrio. Porém, a gente sabe que o GNV polui menos o ambiente, né? E o objetivo seria exatamente esse, fazer com que pelo menos 15% do Brasil usasse o GNV. Como alternativa, então, para o uso de gasolina ou etanol como combustível para movimentar os automóveis no Brasil, há também a opção de adaptar veículos para usar o gás natural. Ainda tem esse processo aqui, tem que pagar para fazer a instalação do gás natural, porque os carros não vêm instalado isso. Tem que pagar e não é barato, tá? Tem que fazer a instalação do gás natural, colocar esses cilindros e tem ainda umas taxas que você tem que pagar anualmente para fazer a revisão
dessa instalação. Então, não sai tão barato, né? Então, o objetivo maior seria exatamente evitar a poluição em massa do ambiente, né? Bem, próximo, carvão mineral. O soterramento de florestas produz um combustível fóssil que também apresenta utilidades variadas, como gerar energia elétrica nas usinas termoelétricas ou auxiliar na produção de aço nas siderúrgicas com carvão mineral. Os fornos das indústrias siderúrgicas, por exemplo, precisam de carvão mineral com alto poder calorífero, ou seja, carvão capaz de gerar muito calor. Professora, carvão mineral, por que não carvão vegetal? Pessoal, carvão mineral e carvão vegetal tem uma diferença. Carvão vegetal é a partir da queima da madeira, tá? Carvão mineral é a partir da decomposição de matéria orgânica, que a gente acabou de falar, né? Combustíveis fósseis. Só que o carvão mineral ele tem um poder calorífero muito maior, ele gera muito mais calor, né? Então ele acaba sendo mais utilizado em fornos de indústrias siderúrgicas, exatamente por produzir maior calor. E aí o carvão vegetal acaba sendo usado mais para alimentar fornos de menor potência, porque ele produz um calor menor, tá? Esses fornos de menor potência seriam churrasqueiros, por exemplo, tá? O carvão mineral ele serve de combustível nas usinas termoelétricas, aquelas que geram eletricidade por meio da queima de carvão e outros combustíveis, podendo ser biomassa também. A Rússia e o Cazaquistão, eles possuem boa parte da reserva mundial de carvão mineral. Apesar disso, os maiores produtores mundiais desse minério são China, Estados Unidos e Índia. Bom, no caso no Brasil, quem são os maiores produtores de carvão mineral? Nossas maiores reservas estão no Rio Grande do Sul, mas o estado que detém a maior produção é Santa Catarina. E aí está as cidades de Santa Catarina, tá? Pois possui as únicas jazidas nacionais com carvão utilizável na siderurgia. E aqui está, como a gente falou do petróleo, aqui está a demonstração de como ocorre a formação do carvão mineral. Reparem que ocorre aqui está a vegetação, né? A vegetação e com certeza que tem, além da fauna, tem a flora, além da flora tem a fauna, e ocorre, após a decomposição, ocorre a decomposição dos restos de animais e plantas no solo, e elas vão se decompondo e ocorre a sedimentação, exatamente como ocorre o processo lá na formação do petróleo, né? Ela vai formando as camadas, várias camadas, das quais ocorre a decomposição e essa sedimentação toda vai gerando, essa compactação vai gerando o surgimento do carvão, que é o que a gente chama de carvão betuminoso, tá? Bem, saiba mais. Quando eu falei lá dos combustíveis utilizados em transportes, né? E falei da queima, queima completa, queima incompleta, poluição do ambiente, né? Quando eu estava falando da poluição do ambiente gerada pelo GNV ser menor do que a gasolina, quando a gente fala poluição, pessoal, são os gases que a queima dos combustíveis geram. E um desses gases seria o monóxido de carbono, que é um gás letal para o ser humano. Na verdade, um gás letal para os seres que fazem respiração celular, né? Bem, quem efetua grande parte do transporte dos gases em nosso organismo é a hemoglobina, que é uma proteína presente no interior das hemácias, responsável pela cor vermelha do sangue. No nosso sangue, nós temos a hemoglobina, que é o glóbulo vermelho, chamada de eritrócito, também é chamada de hemácia. E é ela que transporta oxigênio no nosso corpo, nos nossos vasos sanguíneos. Só que a nossa hemácia, ela tem uma afinidade muito maior com monóxido de carbono do que com oxigênio. Por quê? Porque ela se estabiliza melhor com monóxido de carbono do que com oxigênio. Como assim, professora? Se tiver oxigênio, ela vai captar oxigênio para transportar. Porém, se tiver um e outro, ela sempre vai dar prioridade para o monóxido de carbono. Sendo que o monóxido de carbono é letal para a célula. Ele se intoxica, ok? Então, quando inspiramos e inalamos gás oxigênio, que nos pulmões se combina instavelmente com a hemoglobina,
Essa combinação é distribuída por todo o organismo, pelo sistema cardiovascular. Beleza, até isso vocês já aprenderam. Quando inspiramos monóxido de carbono, que é o gás liberado lá da queima dos combustíveis fósseis, né? Carro, dentre outros, né? Que faz a queima dos combustíveis fósseis, a hemoglobina se combina com monóxido de carbono e forma um composto estável. Estando ligada ao monóxido de carbono, ela não pode se combinar com oxigênio para levá-lo às células. A falta de oxigênio bloqueia a obtenção de energia. E aqui está a demonstração, ó. Aqui, dentro dos nossos pulmões, tem os alvéolos que fazem a troca gasosa. Aqui, nos alvéolos, tem os vasos sanguíneos que, ó, a hemácia capta o oxigênio e transporta pelo seu corpo. Se tiver monóxido de carbono, ela vai se ligar ao monóxido de carbono. Só que quando ela se liga ao monóxido de carbono, ela se intoxica e morre. E morre. Nisso, você morre asfixiado. E eu acho que eu já conversei com a turma sobre isso, um caso que houve há uns anos atrás, bastante anos atrás, né? Uns 10 anos atrás, que um casal morreu asfixiado dentro do carro, porque o carro estava com o ar-condicionado ligado dentro de uma garagem fechada. Eles morreram intoxicados, sem perceber. Por quê? Porque eles estavam inalando o gás que o carro, a emissão do gás que o carro estava emitindo. Sem perceber, morreram asfixiados. Tá? Então tomar muito cuidado. Eu sei que tem gente aí que já falou que gosta de ficar atrás do cano de descarga do carro sentindo o cheiro. Cuidado, hein? Se tiver em ambiente fechado, você pode morrer asfixiado, tá? Então, exemplo, não é só o carro que libera esse gás. Aquecedores, a gás, tá? A gás. Automóveis a combustão podem liberar o gás monóxido de carbono como resultado da queima incompleta de combustíveis. Como esse gás é nocivo para o ser humano, é importante que esses equipamentos estejam sempre em ambientes bem ventilados. Pessoal, a gente encerra esse primeiro momento de aula. Agora, vocês vão fazer as atividades aí da página 11 e 12 do seu livro didático e página 6 a 8 do seu livro de atividades. Muita atenção! A gente mudou a forma de como isso vai ser feito em relação ao terceiro bimestre. Eu estou passando aqui para vocês página 11 e 12 do livro didático e página 6 a 8 do livro de atividades. E nós teremos o nosso próximo Meet. No nosso próximo Meet, eu vou estar corrigindo essas atividades aqui. E eu vou estar perguntando aluno por aluno as questões. Então, é para vocês fazerem. Ah, professora, mas não deu tempo de fazer. A gente vai dar o tempo, em média de uma semana, para vocês fazerem. E tudo isso vale nota, tá? Então, façam as atividades. Tem dúvida? Eu estou à disposição para ajudá-los. Ok? Então é isso, pessoal, e até a próxima aula.